né, Rosiane? Muito bonita, que assim nos faz refletir e assim para nós hoje vai ser assim de suma importância, porque hoje a gente vai estar conhecendo aí a comunidade de Marcos. Muito bem, gente. E algumas orientações. Você que chegou, desligue o seu microfone, fique no lugar tranquilo, pegue sua Bíblia, se não estiver com ela ainda, abra no Evangelho de Marcos, já coloque aí no ponto o seu caderno, sua caneta, e nos preparemos. Durante o estudo, nós vamos ter um momento para fazer perguntas, para tirar dúvidas. Mas agora nós vamos nos preparar e vamos juntos rezarmos para podermos dar continuidade ao nosso encontro, pois ele iniciou a partir do momento que cada um e cada uma vai chegar. Valci, vamos rezar juntos, pedindo as bênçãos de Deus para nós iniciarmos o nosso estudo. Microfone, Valci. Ressuscitou de verdade, aleluia, aleluia. Cristo Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Ressuscitou de verdade, aleluia, aleluia. Cristo Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Invoquemos a presença da Santíssima Trindade em nosso meio, confiantes na sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aleluia, aleluia. A minha alma abrirei. Aleluia, aleluia. Cristo é meu Rei. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, não sobe por outra parte. É ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas. E as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem pela voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim
foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, escutamos a palavra de Deus, as orientações da comunidade joanina para todos nós, nos dizendo que Jesus nos conhece e nos conduz. E nós também devemos conhecer quem realmente é Jesus Cristo, quem nos fala a verdade e quem são os impostores, quem são os ladrões. Jesus Cristo nos conhece pelo nome e ele nos conduz. Nós devemos estar aí atentos para não ouvirmos a voz de falsos pastores, de pessoas que estão se passando por anunciadores da palavra, por seguidores de Jesus Cristo, com outros objetivos. E a nossa certeza de que nós estamos no caminho certo é sempre a palavra de Deus. E é para entender um pouco mais que nós estamos aqui hoje. Eu estou tão feliz de ter tanta gente aqui, nós estamos aqui com 144 pessoas agora no momento, que se interessaram em conhecer um pouco mais sobre o Evangelho de Marcos. Então, nós fomos as escolhidas, os escolhidos, que escutamos a voz da nossa diocese hoje, Diocese de Balsas, que traz essa oportunidade de aprendermos um pouco mais da Bíblia, que nos ensina, que nos orienta, que nos faz ficarmos espertos para andarmos no caminho da luz, para seguirmos os passos de Jesus que nos chama. Então, é isso, que o Senhor nos dê assim, muita sabedoria para que a gente possa absorver todas as informações que o nosso assessor vai trazer hoje. Nós sabemos já que Padre José Alberto está assim, já um biblista, né, Rosa? A gente já pode quase dizer, porque ele já está assim com essa Bíblia, ele já sabe de ponta a ponta, de cor e salteado. Então, quando a gente encontra essas pessoas que querem se doar, querem trazer algo a mais para nós, é uma grande dádiva de Deus. Aproveitemos com muita sabedoria. Amém. Muito bem. E se você estiver com alguma dificuldade, souber que alguém está com alguma dificuldade de entrar aqui no Google Meet, você pode estar acessando aí o YouTube do Padre José Alberto, que também está sendo transmitido, viu? Aqui a gente faz de tudo para que ao máximo de pessoas possam participar dos estudos. Então, nós estamos pelo Google Meet, mas também pelo YouTube do Padre José Alberto. Corre lá. E para iniciarmos o nosso estudo, hoje nós vamos aprender a introdução ao Evangelho de Marcos, tendo como tema No Caminho de Jesus. Gente, fiquemos atentos. Agora é hora de ficar bem ligadinhos, prestar bem atenção a cada palavra, porque ele vem aí. Não é, Sônia Cruz? Como é que ele vem, Sônia? Chama aí esse assessor para nós. Pois é, Rosiane, que bom, Rosiane, que alegria. Valci, nós estamos com quase 150 pessoas, né? Que alegria. Então, hoje, o nosso assessor, que também é coordenador de pastoral da Diocese de Balsas,
Venha para cá, Padre José Alberto. E cadê ele? Boa noite a todos. Sou Josiane, lá do Vão da Salina. Olá, gente, boa noite. Eu tô aí? Está. Está por aí, Certo. está por aí. Tá ok, meu áudio tá saindo legal. Tudo ok. Pois, graças a Deus, estamos aqui. Vamos trabalhar. Parabéns a todos que conseguiram se permitir essa oportunidade neste momento. Gente, essa primeira aula, ela é um conjunto de informações. Ou seja, é como que você vai fazer uma viagem e você vai levar um kit de coisas que você vai precisar na viagem. Já pensou? Você, depois que caminha 2 quilômetros, vai tomar água. Ah, esqueci a garrafa. Esqueci a água. Chega em algum momento, você precisa esquecer. Quer dizer, a introdução, elas são elementos, dados, que a gente precisa ter para quando a gente for ler o texto, você vai lembrar, esta palavra é por causa daquilo. Jesus estava em algum lugar, os discípulos falaram isso, a conjuntura do Império Romano era isso. Então, é um pouco isso que a introdução vai trazer para nós. Vou tentar compartilhar aqui a tela, que é para a gente olhar, tá bom? Evangelho de Marcos, no caminho de Jesus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É a primeira palavra que nós encontramos ali no Evangelho de Marcos, que ao mesmo tempo é uma palavra que vem para enriquecer, que vem realmente para já dar a chave de leitura. Está ali no capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho, desta boa notícia de Jesus, o Filho de Deus. A primeira palavra que vai sair da boca de Jesus é esse texto aqui, segundo os estudiosos. Dado que o Evangelho de Marcos foi o primeiro entre os 4 evangelhos a ser escrito, pois então a gente considera essa também a primeira palavra. Cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Esta palavra de Jesus, ela vai vir justamente depois da morte de João Batista. Quando Jesus sabe desta notícia triste, ele vai para Cafarnaum, de onde ele vai começar ali o anúncio do Evangelho. Como tudo que nós estudamos relacionado a Jesus, Jesus nasce normalmente, depois vai morar, viver em toda essa região da Galileia. E aqui, gente, é importante a gente ter essa noção geográfica. Nós somos a diocese de Balsas. Então, digamos que alguém mora em Pastos Bons. Aí você pergunta, mas será como é que é Pastos Bons? Imagina quem mora em Balsas, quem mora lá no Vão das Salinas, por exemplo, 70 quilômetros de Balsas. Então, imagine, o que eu conheço de Pastos Bons? Como é que é Pastos Bons? Então, no mínimo, eu tenho que saber que são quase 300 quilômetros de Pastos Bons a Balsas. É a mesma coisa. Quando Jesus está na região da Galileia, que é a sua região, ali nós vamos saber que é uma região de mais ou menos 150 mil pessoas naquele tempo, é muita gente, e 200 povoados,
é uma região que tem algumas cidades famosas, entre elas Cafarnaum. É lá onde vai ter o lago de Genezaré, o mar da Galileia, que depois vai ser chamado assim. Então a gente tem ali a Galileia, mais um pouco a gente vai ter a Samaria, um povoado, uma cidadezinha famosa, e 120 quilômetros mais à frente é que a gente vai ter a capital, Jerusalém, na Judéia. Então é importante a gente ter essa noção. Jesus cresce, Jesus vê muita coisa que vai gerando indignação no seu coração. Vê o sofrimento das crianças, vê o sofrimento das mulheres, a exclusão dos estrangeiros, a forma como era tratada as pessoas doentes, chegavam a ser chamadas de endemoniadas. Já pensou? Você ter a doença e ainda ser tratado assim? E quando Jesus, depois da morte de João Batista, começa esse anúncio, então ele tem muita clareza do conteúdo do seu anúncio. É o reino de Deus. Eu não diria que Jesus teve dificuldade de traduzir, mas as pessoas tiveram dificuldade de entender o que era o reino de Deus. E ele comparou com tanta coisa, não só em Marcos, mas nos outros evangelhos também. O reino de Deus é como uma semente de mostarda, o reino de Deus é como uma pérola preciosa, o reino de Deus é como um tesouro, é com o homem que saiu para semear. Quer dizer, o reino de Deus é justamente reino. Alguém governa. Quem é que governa então? Deus. É um espaço, é uma vida governada por Deus, no sentido que, na presença de Deus, a alegria, a paz, o amor, a fraternidade, a comida para as pessoas, ao abrigo para as pessoas. O reino de Deus é o céu por antecipação aqui no nosso meio. À medida em que Jesus anunciou este reino, principalmente para quem era totalmente desprovido desse rei, que não tinha esse reino, que não tinha dignidade para a vida, que eram os pobres, excluídos, doentes, aleijados. Então isso vai incomodar uma pequena minoria poderosa, que a gente sabe, né? Terminamos de celebrar o ciclo pascal, ainda estamos, e Jesus vai ser injustamente condenado. O evangelho da sexta-feira dizia, ele foi condenado por inveja, por causa do bem que ele fazia. Depois de tudo isso, ele é crucificado e não tinha como, ele realmente, humanamente, morreu. Mas Deus não o deixou na humilhação, Deus o ressuscitou. Então, esse é o evento, o acontecimento, nascimento, a infância, a adolescência, a vida adulta de Jesus. 3 anos de evangelização. Jesus só pregou 3 anos. Porque ele começou a pregar com 30 anos, depois do seu batismo, depois da morte de João Batista, quando ele foi morar em Cafarnaum. Então, esses 3 anos de pregação incomodou muita gente e foi desembocado na sua morte. Mas Deus o ressuscitou para o bem de toda a história da criação, para o bem da humanidade, para o bem de todos nós cristãos. Agora, com a ressurreição, vai começar a nascer as comunidades. A ressurreição faz surgir as comunidades. Ou seja, as pessoas vão se aproximando dos apóstolos. E à medida em que elas se aproximam dos apóstolos, imagine uma pregação de Pedro, né? Foi tão assim importante que 3.000 pessoas pediram logo para se batizar. E naquele momento, à medida em que elas iam se batizando, claro que foi crescendo também o número dos cristãos, o número dos seguidores de Jesus. E o número desses seguidores de Jesus faz com que, de fato, a comunidade precise se organizar. Como é que a comunidade vai se organizar? A comunidade vai precisar de liderança, a comunidade vai precisar de alguém que faça a celebração. Como as nossas comunidades hoje é bem convencionada, tudo já tem. Mas quando uma comunidade vai começar, ela vai precisar de todos esses elementos. Então a gente diz, Jesus não é que ele fundou a igreja, ele viveu a sua missão. Mas com a sua ressurreição,
o anúncio dos apóstolos e o número de pessoas que iam aderindo ao segmento de Jesus, precisou nascer ali uma religião a partir do crescimento das comunidades. É por isso que nasce a igreja como sendo essa estrutura de organização da comunidade, porque não basta ter muita gente. É preciso alguém que se preocupe, que se organize, que vá institucionalizando. Porém, aqueles que mataram Jesus, eles continuaram perseguindo a igreja de Jesus, a comunidade de Jesus. E muitos cristãos começam a sofrer, muitos deles são mortos, deles que chegam a ser colocados nos circos para que os leões os devorem e tudo mais. E é nesse momento que vai surgir a pergunta: quem é Jesus? Esse Jesus que nós seguimos, como é que ele permite a gente ser perseguido? Como é que ele permite a gente sofrer? Há ali uma crise de fé, uma crise de identidade. Quando é que as pessoas questionam Deus? Por dois motivos. Algumas porque são autossuficientes, ou seja, elas têm tudo na vida, materialmente falando, que elas se colocam no lugar de Deus. Tem gente que esquece até que morre. Então, os autossuficientes, que é o pecado original, aqueles que subestimam e se colocam, foi a proposta da serpente, né? Se vocês desobedecerem àquele que os criou, vocês vão ser maior do que ele. Então, tem gente que vive a sua vida assim. Mas o outro extremo é quando também a doença chega, quando a morte chega, quando o sofrimento chega, aí as pessoas começam também, não todas, né? É quem não tem uma fé bem orientada a se questionar referente à presença de Deus, à existência de Deus. E no caso aqui, vão fazer a grande pergunta: quem é Jesus? É terça-feira, na pastoral bíblica aqui, eu perguntei qual é a grande pergunta do Evangelho de Marcos. Nossa, eu fiquei tão feliz porque todo mundo sabia. Então, desse nosso encontro de hoje, guardem pelo menos esse detalhe. O Evangelho de Marcos foi escrito para responder a pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? E quando é que você pergunta quem é uma pessoa? Quando você não conhece a pessoa. Ou quando o conceito que você tem daquela pessoa, na verdade, não é um conceito, mas um pré-conceito. E como é que a gente vai saber de alguém? Convivendo com aquela pessoa. Então, quem não convive com Jesus, com o que Jesus pensava, com o que Jesus falava, com as opções de Jesus, tentar entender como é que Jesus foi filho, como é que Jesus foi irmão, como é que Jesus... Quer dizer, porque muitas vezes se pode desviar também essa forma de conhecer. Você não quer conhecer esse Jesus histórico, mas somente o Cristo da fé. E isso também vai te dar uma fé que não é completa. Então, guardar isso no coração. O Evangelho de Marcos, a comunidade o escreveu para responder aos seus seguidores a pergunta fundamental: quem é Jesus para nós? Porque também haviam outros conceitos de quem é Jesus. Hoje, há tantos conceitos de quem é Jesus que precisaria muitos evangelhos para ser escrito. Assim, as primeiras comunidades cristãs compreenderam que Jesus é o servo sofredor. Essa imagem vai agradar todo mundo? A quem agrada a imagem de Jesus, que é servo? Vocês me chamam de mestre e senhor. Tudo bem. Pois eu que sou mestre e senhor, lavei os pés de vocês. Dei um exemplo para que vocês possam também fazer a mesma coisa. Quantas vezes Jesus falando disso que aconteceria com ele, que ele ia sofrer, ser crucificado, aqui no Evangelho de Marcos, 3 vezes o anúncio da paixão e os discípulos brigando atrás, discutindo quem dentre eles seria mais importante. Depois, a ressurreição, com o surgimento das comunidades, à medida em que vão também respondendo a pergunta quem é Jesus, dentro da comunidade também em outros conceitos. O nacionalismo judaico. O que é nacionalismo? É quando, por exemplo, um governo nacionalista, ele não dialoga com outros governos.
Ele só governa para a sua pátria, só dialoga com a sua pátria. E isso leva a algum lugar, hoje principalmente, é impossível. Mas o que era o nacionalismo judaico? Além dessa ideia de um governo local, mas a ideia também que a salvação só era para os judeus. E à medida em que eles pensavam que a salvação era somente para o povo judeu, também pensava na ideia de um Messias, não servo, mas a ideia de um Messias, um general poderoso, que fosse realmente um imperador, que pudesse combater o Império Romano e todos os impérios para guardar ali, tipo, numa caixinha, o povo judeu. E isso vai fazer nascer a espera de um Messias rei. Qual era o conceito que eles tinham de Messias rei? Era o de Davi. Porque Davi foi o mais astucioso, Davi foi o que mais ganhou guerras. E também está escrito lá em 2 Samuel capítulo 7, uma frase que alimentou muito essa ideia de um Messias davídico. Da casa de Davi vai nascer um Salvador. Como Salomão não foi aquele Salvador esperado, pois então deve vir outro. Então, quando alguém surgia sendo poderoso, governando mais, então será que é esse o Messias? Quem pensava assim? Obviamente, os grandes, porque os pequenos não tinham saudade do rei Davi. Viver na condição de escravo, viver na condição de explorado, as filhas que eram exploradas, às vezes até as mulheres também eram exploradas, quer dizer, altos impostos, viver na condição de escravo, que tinha que ser louco se alguém entre os pequenos, pobres, quisesse um modelo de Messias que nem esse. Mas, dentro da comunidade, pensar hoje, por exemplo, na nossa realidade, o Messias glorioso é não pensar um Cristo que serve, mas que somente é servido. Para o Evangelho de Marcos, Jesus é o Messias servo, que foi crucificado por ter assumido a causa da justiça até o fim, mas a quem Deus ressuscitou. Graças a Deus. Outra informação importante: o Evangelho de Marcos foi escrito entre os anos 65 e 70. Então, aí você já tem uma outra informação muito importante. Lembram sempre aquelas 10 perguntas quando a gente lê um texto bíblico. Quem escreveu, onde foi escrito, para quem foi escrito, quando foi escrito, o que estava acontecendo, qual era a mensagem que aquele texto queria passar para aquela comunidade e hoje, qual a mensagem que o texto tem para nós. Então, nós já temos aí o Evangelho de Marcos escrito entre os anos 65 e 70, depois de Cristo, obviamente. Ora, Jesus morreu quando? No ano 33, ou seja, mais de 40 anos depois é que o texto vai ser escrito. O que estava acontecendo? A guerra judaica, entre os anos 66 e 73 depois de Cristo. Então, gente, a gente da geração nova não tem convivido no nosso meio com a guerra propriamente dita, mas acredito que pela televisão a gente tem acompanhado e não chega nem de perto, não dá nem para ter noção do tamanho que isso é ruim, do tamanho que isso é realmente um terror. Então, o medo era constante. Embora chamava guerra judaica, mas era os judeus querendo se libertar do Império Romano. Ou seja, na verdade, era o Império Romano que queria dominar toda a região e por isso os judeus, principalmente quando tocou no que diz respeito no domínio da religião, principalmente do templo, tanto que o templo foi destruído nessa época. Então, guerra, massacre, e aí junto com a guerra vem a fome, aflições, e isso fazia parte do dia a dia das pessoas. Atualmente, os estudiosos acreditam que esse evangelho foi escrito na região da Galileia. Lembram? A Galileia é a região de Jesus. E lá no sul, a gente vai ter a capital, que é a Judéia, onde tem Jerusalém, mais de 120 quilômetros. Aí no mapa você vai ver lá em cima a Galileia, tá de amarelo. Mais ou menos no meio, na pontinha verde ali, você vai ter a Samaria, que é outra região importante. E lá embaixo você vai ter
a Judéia, que é onde fica a capital. Então, o evangelho foi escrito lá em cima. Veja que perto do nome Galiléia, se você consegue enxergar, tem um lagozinho do lado direito, azul. Ali é o mar da Galileia, que não é um mar, né? Uma perna do mar, como a gente costuma falar. Porém, ali acontecia também a chegada de barcos, de embarcações, de navios, e por isso essa Galileia, ela se misturou o sangue do judeu com o sangue de estrangeiro, chegou a ser chamada Galileia dos pagãos. Isso por causa da ideia da lei do puro e impuro, por causa da ideia de raça pura e por causa da ideia do nacionalismo. O judeu não pode casar, não pode misturar seu sangue com outra pessoa. Mas imagine, né, se eram dominados por outros povos, era normal que isso acontecesse. Então já sabemos, quando o evangelho foi escrito, próximo do ano 70, a região da Galileia, e para quem esse texto foi escrito. Então, ali está dizendo para destinatários, principalmente são gentios. Quem são os gentios, minha gente? Algumas vezes lá no Novo Testamento, principalmente os Atos dos Apóstolos ou as cartas de São Paulo, vai chamar de gentios ou vai chamar de pagãos. Qual o conceito dessas categorias? Significa todas as pessoas que não são judeu. Todas as pessoas que não são judeu de sangue puro. Ou seja, na Galileia, ao mesmo tempo que tem judeus, mas tem também pessoas que vêm de vários lugares. E por isso ali nasce também uma comunidade bastante aberta e o evangelho ali é registrado com muito desses detalhes. Ou seja, gente que vem do paganismo. Veja que, por exemplo, capítulo 7. Vai ter o encontro de Jesus com aquela mulher sírio-fenícia. Porque a Fenícia está ali, do lado, viu? Olha, se olha ali, está ali a Fenícia. Então, é uma região de fronteira. Então, aquela mulher tem notícia de Jesus. E ela vai até Jesus pedir para que Jesus faça um milagre pela filha dela. E Jesus vai dizer, olha, filhinha, não pode tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cães. E a mulher vai dizer, ô Senhor, mas a gente come pelo menos as migalhas que caem de cima da mesa. A gente que somos os cachorrinhos. E Jesus vai dizer, olha, por causa da tua fé, né, o teu milagre vai ser atendido, o teu pedido. O que esse texto quer dizer? O texto é uma montagem para dizer que a comunidade de Marcos é uma comunidade que ela abre as portas e a salvação não é só mais para judeu. Ou seja, a salvação agora é para todos os povos, inclusive para os gentios, que são os estrangeiros que vêm de outras regiões. Então, entender essa parte aqui. Quem são os destinatários? Havia judeu na comunidade, claro, obviamente, mas principalmente pessoas que vinham de outros lugares. O Evangelho de Marcos foi escrito na região da Galiléia, destinado a comunidades localizadas na região da Síria, justamente aquela mulher que aparece ali, né? Da região de Tiro e da Decápolis. O que é Decápolis? É um conjunto de 10 cidades que o imperador colocou o nome dele, o nome dos filhos deles, né? Todas essas cidades tinham um nome diferente. Por exemplo, Cesareia de Filipe. Não era esse o nome, né? Mas o imperador César colocou o nome dele, né? E assim com os outros nomes daquela região. A região de Israel representava apenas 1% do território romano. Quer dizer, era muito pequena em relação à grandeza do Império Romano. Mas, ao mesmo tempo, de uma grandeza em termos de importância muito grande. Ali havia, por exemplo, 8% das tropas do exército romano acampadas naquela região, para ter total controle daquela região, por causa do escoamento dos legumes, por causa da rota comercial que por ali passava. Então, ter o controle, infelizmente, é justamente por causa da questão econômica. Tanto que o Império criou um sistema chamado Pax Romana. O que era a Pax Romana? Era o controle total da região, da Palestina, onde que ninguém poderia dizer nada contra o Império Romano.
tanto que foi uma das acusações de Jesus. Ele é um subversivo, ou seja, alguém que não concorda com o Império Romano. Várias cidades da Galileia foram incendiadas e destruídas, e suas populações foram vendidas como escravos ou então até mesmo mortas. O povo tinha de pagar aos romanos impostos sobre 30 e 25% da sua colheita, imagine, até o pedágio para a circulação de pessoas e mercadorias, e dedicar um tempo de trabalho forçado para as tropas. Então, eram tantos soldados, e veja lá como isso contribui para realmente uma vida de opressão muito grande. Porque se chegasse na casa de uma família para cobrar o imposto e ela não tivesse em espécie, levava os animais. Mas se não tivesse os animais, levava as pessoas e elas eram vendidas como escravos, então forçadas a trabalhar. Além disso, o exército era mantido também com a contribuição da população, de forma forçada até. Crescia, portanto, o número de pessoas endividadas, obviamente, por um sistema desse, e escravizadas. Uma pequena minoria, cerca de 5%, esbanjava luxo, mas a maioria experimentava pobreza e miséria. Semana passada saiu uma reportagem também aqui do Brasil, né, gente? Onde os dados melhoraram um pouquinho somente, mesmo aqui aqueles 5% continua detendo toda a riqueza que os 95% anda longe de chegar. Isso no nosso país. O cenário era de doença. Se você pegar o Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 1 até o capítulo 9, vai aparecer muitos tipos de doença, o homem com a mão seca, a mulher com hemorragia, um aleijado, a sogra de Pedro com febre, é o homem cego, é o endemoniado. Por quê? Não se iluda. Quando tem muitas doenças numa cidade, num município, num estado, num país, o que está faltando? Políticas públicas. Se não tem saneamento básico, por exemplo, se não tem alimentação de qualidade, se não tem a imunização, então vai multiplicar as doenças. Uma leitura que às vezes a gente não faz. Então, a ausência de um império que realmente cuidasse do povo, obviamente que ia sair todos esses tipos de situações difíceis que só aumentava a pobreza. Agora, o que ainda é triste? Imagine, para os gregos, quem vem, grego aqui é no sentido de imperadores gregos, porque os romanos, os imperadores romanos, eles adotaram a mesma cultura grega. O Império Romano começou no ano 65 a.C. E antes do Império Romano era o Império Grego, que foi quem impôs essa cultura de troca e venda, foi quem impôs essa lógica do rendimento. Né? Há uns 10 anos atrás, a Grécia moderna entrou em crise e ficava pensando, nossa, a região que inventou esse sistema que todos nós estamos no meio, ela própria é vítima de um sistema que ela colocou. Tudo bem, então, para os gregos, os pobres eram considerados vagabundos. Já imaginou? Chegou um momento, na era dos filósofos, por exemplo, que não era qualquer pessoa que podia estudar ou que era considerada cidadã. Né? Pobre não era considerado cidadão. Né? Então, imagine. Então, ou pessoas, nesse conceito, não agraciadas pelas divindades, não por Deus. Por quê? A tradição grega, ela tem uma fé politeísta, acreditavam em vários deuses. Para os romanos, acreditavam que o trabalho era próprio dos escravos. Já na cultura judaica, que é monoteísta, do Deus Javé, a pobreza era associada a castigo de Deus. Ainda tem gente que pensa que algumas coisas que acontecem com a gente é castigo de Deus. E tem gente que rouba 24 horas e esse castigo não sei quando é que vai chegar, né? Não chega. Então, imagine, você está com a doença, é castigo de Deus. Você tem um câncer, é castigo de Deus. Então, você tem uma lepra naquela época, os próprios discípulos chegaram a perguntar, ô Jesus,
Quem foi que pecou para essa pessoa estar assim? Foi ela ou foram os pais dela? E Jesus, meu filho, não foi nem ela e nem os pais dela, né? Quer dizer, agora, dado que essa pessoa está assim, é para o exercício também da nossa caridade. Então, imagine o peso da religião numa realidade que já era sofrida, e ao invés de um sentimento de solidariedade, de uma crítica que pudesse realmente ajudar a pessoa a se libertar, ou o Estado cumprir o seu papel de cuidado, não, a religião era usada ainda para fazer sofrer. Tanto que, quando em determinadas doenças as pessoas ficaram curadas, elas tinham até que pagar para ser reintegrada à sua comunidade. Jesus cura e diz, agora vai lá ao sacerdote e oferece o que ele pedir para que você possa ser reintegrado à família e reintegrado à comunidade. Uma pessoa com lepra era considerada morta. Talvez até pior do que morta, né? Porque ela tinha que sair na rua gritando, olha o leproso, e as pessoas tinham ódio, porque se a lepra, que era considerada a pior doença, então ele cometeu um pecado muito grave, né? Qualquer doença de pele, contagiosa ou não, era classificada como lepra, porque não tinha os laboratórios que tem hoje. Havia muitas pessoas aleijadas, epiléticas, hidrópicas, doenças mentais e psíquicas eram associadas com o demônio. O Evangelho de Marcos é o evangelho que vai usar a terminologia endemoniado. Quem tem possibilidade, você pode acessar o site da revista Vida Pastoral e vai ter um artigo muito bonito lá, bem feito, aliás, do Centro Bíblico, do Chico, da Maria Antônia, sobre essa terminologia, né? Quem eram os endemoniados? Padre Quevedo dizia uma coisa muito interessante. Eles, todas as vezes que você não sabe dar nome a uma coisa, você atribui a Deus ou ao diabo. Então, como não sabia da esquizofrenia, até a depressão, ou qualquer distúrbio mental, então atribui isso ao diabo. Portanto, alguém que pecou feio a ponto de o diabo se apoderar daquela pessoa. E ainda hoje, mesmo com a psiquiatria, mesmo com os profissionais da saúde mental, o menino não pode acordar nervoso, que as pessoas já pensam que é uma força extraordinária. Às vezes, desde que o meu menino botou para dormir, né, o organismo está trabalhando, se espanta, é normal, mas como a gente não sabe dar nome, então é uma força fora da gente, né? No tempo de Jesus e das primeiras comunidades, as leis referentes à pureza marginalizavam os doentes leprosos. Isso, o livro do Levítico, aí eu botei só até 14, mas você pode ler do 13, aliás, do 11 ao 18. E você vai ver lá que há um preceito prescrito para cada tipo de doença, a sentença e também o que você precisa pagar para ficar curado e depois para voltar também à comunidade. Ou seja, muitas doenças não era doença, não sabia, por exemplo, que qualquer mancha pudesse ser lepra, né? Tanto que ficava curado, né? Hoje, graças a Deus, a hanseníase tem seu tratamento, mas o preconceito ficou. Quantas pessoas que se escondem, quantas pessoas que, às vezes, chegam até morrer por causa dessa herança de preconceito, motivada pela Bíblia ou não, mas ela chegou até nós e muitas vezes termina não fazendo o tratamento, embora ele está disponibilizado e até gratuito. Todos os líquidos relacionados com a reprodução que saiu do corpo humano provocavam impureza, era visto como impureza. Havia muitas pessoas à margem da sociedade e sentiu-se abandonada por Deus. Isso mesmo. Você está na pior com toda essa situação, mas existe uma pressão religiosa em cima de ti para você pensar que Deus te abandonou e que você merece estar naquela situação. A situação de opressão e escravidão deu origem a vários movimentos proféticos e messiânicos. Ou seja, esses grupos, eles insurgiam, eles nasciam para combater o Império Romano e combater também as forças religiosas que contribuíam para isso. Então surgiam os movimentos messiânicos, vários. Havia o movimento de Judas, por exemplo, Barrabás com certeza também tinha o seu grupo, mas
nenhum assim realmente se identificava com realmente a causa de todos os pequenos. Todos eles com a ideia davídica na cabeça. Porém, entre os movimentos, podemos situar o movimento de Jesus. Quando Jesus começa a falar em pobre, quando Jesus começa a abraçar a gente, Jesus começa a tocar as pessoas, Jesus começa a ir na periferia dessas pessoas, aí as pessoas hoje. Aquela imagem de Isaías, que os pobres, os grandes esperavam Davi, os pobres esperavam Isaías. A ponto de João Batista mandar seu discípulo: pergunta lá para Jesus se é ele o Messias ou se a gente vai precisar esperar outra pessoa. E Jesus pega justamente o texto de Isaías. Olha, diz para João que as pessoas estão vendo, as pessoas estão andando. Quer dizer, identificar Jesus agora com aquele servo que é a resposta de esperança de toda aquela multidão de pessoas que, pelas várias razões, a gente colocou algumas aqui, viviam uma opressão, uma morte, né, gente, por antecipação. Nesse contexto é que nasce a comunidade de Marcos, o Evangelho de Marcos. Depois de guerra, no contexto de perseguição, gente morrendo de muitas doenças, o contexto de discriminação e tudo mais. Isso de maneira externa. Mas dentro da comunidade também tem os seus problemas, como na nossa tem. Né? Não basta dizer que tem problemas sociopolíticos. Não basta dizer que tem 33 milhões de pessoas passando fome. Não. Tem gente dentro da nossa comunidade que também é egoísta, que é concentrador, que quer dizer, a comunidade de Marcos também. A comunidade também tem seus problemas e conflitos internos, até porque a comunidade não é feita de anjo, ela é feita de gente. Para a comunidade de Marcos, Jesus não é o Messias do poder e da glória, pois seu messianismo passa pelo sofrimento e pela cruz. Isso mesmo. Portanto, o Evangelho de Marcos vai trazer essa divisão para nós, alguns pontos principais desse texto. Quem é Jesus de Nazaré? Lembra a pergunta fundamental. O Evangelho já começa com uma resposta teórica. E os textos que nós vamos estudar é uma forma também de responder a pergunta quem é Jesus. Mas, teoricamente, ele é o Filho de Deus, o Filho do homem, aliás, figura do servo sofredor, que veio conviver com as pessoas empobrecidas. A sua fidelidade ao projeto do reino, da justiça e da fraternidade levou a um confronto com os poderosos do seu tempo e, consequentemente, à cruz, mas Deus o ressuscitou. Depois, quem eram as pessoas que seguiam Jesus? Tinham mulheres, homens, crianças, doentes, estrangeiros, e todas aquelas pessoas que iam recebendo a cura, por mais que Jesus dissesse, não conte para ninguém, mas elas continuavam ali no segmento constante a Jesus. Agora, capítulo 8, o Evangelho tem 16 capítulos, tá, gente? O capítulo 8, ele é o centro do Evangelho, está bem no meio, não é por acaso. E vai trazer esse texto fundamental, que vai aparecer em Lucas, vai aparecer em Mateus também. Seguir Jesus implica assumir o mesmo caminho como servo sofredor. Ou seja, renunciar-se a si mesmo e tomar a cruz. Não tem como seguir Jesus sem a cruz no Evangelho de Marcos. Em termos de estrutura, o Evangelho está organizado assim. Mateus, gente, Marcos e Lucas está organizado da mesma forma, tá? Ou seja, o primeiro tempo é a vida de Jesus na Galileia, naquela região e ali na vizinhança. A segunda parte, que no caso, a partir do capítulo 8, versículo 27, até o capítulo 10, é a viagem, a última viagem, né, de Jesus, quando ele sai da Galileia para a região da Judéia, Jerusalém, onde
ele vai ser crucificado, vai ser morto e vai ressuscitar. Então, a primeira parte, capítulo 1 até 8, 26, lá na sua região. A segunda parte é o caminho, porque o caminho ele é teológico. Você viu lá o tema do evangelho, é caminhar com Jesus. O caminho é um lugar do ensinamento, é onde você vai ver outras pessoas, é onde você vai ser acolhido, é onde você não vai ser acolhido. É um lugar de catequese, é um caminho teológico. E a terceira parte é justamente quando Jesus chega em Jerusalém. E à medida em que ele chega em Jerusalém, de 10:53 até o capítulo 16, nós vamos ter ali a morte e vamos ter também a ressurreição de Jesus. Colocamos aqui algumas chaves para a gente entender mais um pouco o Evangelho. No Evangelho de Marcos, seguimos passo de Jesus e de seus discípulos desde a Galileia até Jerusalém. Nesta semana, que está começando hoje, nós selecionamos, com a ajuda do Centro Bíblico, estamos seguindo o material do Centro Bíblico, o livro que foi escrito, alguns textos centrais para a gente compreender, com os recursos que a gente deu aqui, esse Evangelho de Marcos. O primeiro texto é Marcos 1, 14 a 20. Eu vi ali que eu só tenho 3 minutos, mas eu não sei nem se vocês estão vivos. Vamos pegar aí. Quem é que tem a Bíblia aí? Alguém tem a Bíblia aí? Vamos ler esse texto aí. Porque estudar a Bíblia sem ler o texto é um pecado, né? Marcos. Estamos vivos. Graças a Deus. Ívila Guedes, na próxima. Estamos com a Bíblia. Marcos. Estamos com a Bíblia, estou com a Bíblia. Ótimo. Agora 14 a 20. Quem quer ler? 14 a 20. Marcos 1. Vê se tem aí na sua Bíblia esse Quem tiver encontrado aí, quiser ler, fica à vontade. Posso ler? A Rocha. Depois que João Batista foi preso, Jesus voltou para a Galileia, pregando a boa notícia de Deus. O tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Convertam-se e acreditem na boa notícia. Ao passar pela beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Estavam jogando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse para eles: sigam-me, e eu farei vocês se tornarem pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes. Jesus logo os chamou. E eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, amanhã nós vamos ter uma equipe que vai trabalhar esse texto, está aí afinadíssima, que vai deixar uma mensagem bonita, né? Mas o livro deixa esse recadinho aqui. Esse texto, e se a gente fosse fazer uma partilha, todos nós teremos condições de ver a palavra de Jesus, o chamado dos primeiros discípulos. Então, é um texto que apresenta o grupo dos primeiros discípulos de Jesus. Pessoas simples e exploradas que são chamadas para colaborar na construção do reino de Deus. O discípulo exige aprender de Jesus a se relacionar com os pobres excluídos do sistema político e religioso. Ainda hoje, mulheres e homens se colocam no segmento de Jesus, assumindo o mesmo projeto.
Na terça-feira, nós vamos trabalhar outro texto crucial, que é o Evangelho de Marcos, o capítulo 6, 30 a 44. A Bíblia vai chamar o banquete da vida. Por que o banquete da vida? Porque antes acontece o banquete da morte, que é aquele texto em que foi pedida a cabeça de João Batista. Alguém lê aí o que está escrito, por favor, sobre o segundo encontro que vai acontecer, o segundo texto? É o versículo 30, é? Não, não é para ler o texto, é para ler o que está aqui na tela, esse comentáriozinho. Ah, tá. A partilha do pão nosso de cada dia. Diante da multidão, Jesus sente compaixão, pois estavam como ovelhas sem pastor. O texto apresenta a liderança de Jesus que ensina, convoca seus discípulos para organizar a multidão e realizar a partilha. Entrar no segmento de Jesus exige superar a lógica do comércio, regida pela lei do lucro e do individualismo, e assumir a partilha e a solidariedade. Isso, então no segundo encontro nós vamos trabalhar esse segundo texto. Depois vamos trabalhar aquele texto que eu citei, aquele encontro com a mulher cirofenícia. O que está escrito aqui sobre esse texto? Outra pessoa lê. O encontro de Jesus com a mulher grega cirofenícia de nascimento. A mulher de palavra forte que convence Jesus a abrir-se para os povos estrangeiros. Pelo que dissesse, vai, o demônio saiu da tua filha. O discipulado de Jesus exige superar fronteiras étnicas, geográficas, políticas, religiosas e de gênero. Certo, aí o quarto texto é aquele texto crucial da grande pergunta: o que dizem os homens ser o filho do homem? Quem quer ler a nós? Eu vou ler. Juntamente com os discípulos de Jesus, somos convocados e convocadas a responder quem é Jesus. Ele não é o Cristo glorioso, mas o servo que assume o serviço da justiça até a entrega de sua própria vida. Quem entra nessa escola de discipulado precisa estar disposto a dar testemunho do Evangelho e assumir o mesmo caminho. E o último texto que a gente vai estudar é o da ressurreição. Qual o recadinho que tem? Convite para superarmos a morte e experimentarmos a ressurreição. Ressuscitou, não está aqui. Jesus ressuscitado está vivo e presente em nosso meio. É preciso voltar à Galileia, que significa distanciar-se da instituição do templo e refazer com Jesus ressuscitado a opção pelos crucificados da história. O segmento de Jesus exige superar o medo e acreditar que Deus continua agindo na história. Estamos vivendo esse tempo bonito, né, da ressurreição. Gente, e para concluir, eu quero deixar esse recadinho aqui do Papa Francisco. Se alguém quer fazer uma meditação sobre a palavra, coloque lá, palavra do Papa Francisco sobre a Bíblia. E ele vai dizer: a palavra de Deus faz um caminho dentro de nós. Nós a escutamos com os ouvidos e passa ao coração. Não permanece nos ouvidos, deve ir ao coração de cada um de nós. E do coração passa às mãos as boas obras. Olha a profundeza desse sentimento. A gente não estuda a Bíblia, gente, por uma questão de querer ser um doutor da Bíblia, um conhecedor. Não, não é só isso. É para a Bíblia ajudar a fazer a gente, para a gente ser um Cristo. E a gente precisa permitir sair da cabeça e chegar ao coração. Isso a quem pelo menos permite chegar à cabeça, porque há muitas cabeças que a Bíblia passou foi longe, né? Mas se chega à nossa cabeça, e se estamos aqui, nós que somos lideranças, com certeza ela já está em nosso coração. Aí o Papa continua:
Este é o percurso que faz a palavra de Deus. Dos ouvidos ao coração, às mãos. Aprendamos essas coisas. Então, obrigado. Em título de introdução, espero ter contribuído hoje. Deixa aí com a equipe, se quiserem partilhar, se alguma coisa ficou, se tiver pergunta também. É isso aí. Obrigada, Padre José Alberto. Que encontro maravilhoso, né? Que assim nos encheu assim de alegria, né? De conhecimento, nos reabasteceu. E podemos abrir aí para uns 2 minutinhos, 3, Rosiane, de perguntas, algum comentário, algumas perguntinhas, pode ser? Então, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer agora. O Padre José Alberto está aí para responder. Eu estou abrindo bem a câmera. Se alguém tiver alguma pergunta. Eu gostaria só de fazer um comentário, que eu amei, eu adoro a pedagogia, como o padre, ele faz esse caminho, né? Ele sabe conduzir, e eu amo a didática dele, eu consigo entender muita coisa, ele torna tudo mais simples, assim, e parabéns, padre, eu adoro. E parabéns pelo evento também, parabéns a todos. Amém. Quem dá mais? Tudo bem, Nazaré? Tem gente aí que levantou a mão, Alba, Sônia Maria. Alguém mais quer falar? Liga o microfone, Nazaré. Boa noite a todos. Marcos aqui, da paróquia de São Raimundo Nonato, São Raimundo das Mangabeiras. Diante do que a gente tem vivido nos últimos anos, a gente tem que tirar algumas coisas, sempre devemos tirar algumas coisas boas de momentos que não são tão bons, né? E acredito que, assim, os meios de comunicação, ele tem tornado a evangelização mais fácil e tem sido um meio crucial para que nós, da diocese, possamos nos envolver nesses encontros. Eu lembro que, anteriormente, a gente realizava vários encontros ali no centro de Guadalupe, ou nas diaconias, mas, assim, o meio de comunicação que nós temos hoje, para gerar um impacto de evangelização, conhecimento da palavra através da pastoral bíblica, tem sido muito importante dentro das comunidades e dentro das paróquias da Diocese de Balsas. Então, só perde as pessoas que não participam. Então, conhecer o evangelho de uma forma simples, que dá para a gente poder entender e até mesmo a gente se colocar no momento ali de onde é narrado o evangelho, isso tem sido de grande valia para todas as comunidades, né? Então, a gente agradece ao pessoal da organização do encontro de hoje, segunda-feira, todo mundo depois de um dia imenso de trabalho, mas estamos firmes e fortes acompanhando, e creio que assim deveremos estar até o final dessa formação sobre o Evangelho de Marcos. Parabéns ao padre José Alberto por conduzir tão bem esse encontro, que Deus venha abençoar grandiosamente a cada um de nós. Também a gente saúda, como eu tenho as minhas linhas de transmissões devido ao programa, há várias pessoas aqui que não são daqui da região, que não são da diocese, tem gente de São Luís, tem gente do Paraná, de outros lugares aí, tá bom? Adeilde, minha filhada. Gente do Paraná, gente de São Luís. É bom demais. Isso mesmo. Temos também pessoas participando aí, assistindo aí pelo Facebook da Pastoral Bíblica Diocesana. Um abraço também a quem está participando, assistindo aí pelo Facebook. Muito bem, nós já estamos assim chegando aos finalmente, já estamos assim concluindo. Se alguém
desejar fazer mais alguma colocação, nós vamos deixar esta como a última. Quem deseja? Então, nós... Os recados do chat, né, Rosiane? Seria bom ler. Muito, muito. Vamos ler aqui os recadinhos do coração. Então, nós temos aqui a Claudiana. Estou voltando aqui um pouquinho. Aí, foi maravilhoso, a Paixão Barros. A Laura Salles disse, amei. A Clécia, muito bom. O Gil, obrigado, padre, muito bom, como sempre. A Tiana, muito obrigada, você é uma bênção, padre José Alberto. Claudiano, um ótimo estudo, entrei tarde, valeu, padre José Alberto. Tiana, nós vamos disponibilizar a gravação e você pode assistir por completo depois. Maria Alzenira, muito bom, grande aprendizado. Adeilde, agradeço o convite, sempre é uma bênção os estudos bíblicos de meu padrinho. A Gardênia Rocha, essa ação evangelizadora da Pastoral Diocesana Bíblica foi uma das mais valiosas de toda a diocese. Consegue incluir nosso sertão no mesmo nível de outras localidades. O Marcos Henrique aparece novamente para dizer vamos nos manter firmes para amanhã e convidar mais e mais pessoas de nossas comunidades. A Andréia, sempre que vejo essas formações do padre José Alberto, fico maravilhada, foi muito bom. Alba, é uma alegria dividir a noite com a companhia de vocês e os ensinamentos bíblicos. Que Deus nos permita a semana completa. Sônia Rocha e vamos juntos. Marli Moraes, foi muito bom. E a Claudiana, será bom mesmo disponibilizar, irei assistir, com certeza, Claudiana. A Cristina, como é bom ser igreja, conduzida por pessoas instruídas por Deus. E a Maria da Paixão, muito bom, padre José Alberto conduzindo sempre com muita clareza. A Albetiza, excelente, muito rica, graças a Deus. Maria das Graças, eu amei também, obrigada pelos ensinamentos, padre José Alberto. Bênção de Deus, né, gente? Foi o nosso estudo hoje. Oi, Cíntia. Oi. Errou. A Dai pelo Facebook disse que estava amando as leituras, estava assistindo Povoada, acompanhando Povoada do Espírito Santo. A Rosa Gonçalves, Paróquia São Francisco de Assis, Feira Nova. E a Franca também mandou sua mensagem. A Irene Nogueira, boa noite, formação nota 10, parabéns pela iniciativa. Lê logo aí a Carmen Lúcia, foi ótimo esse encontro, que Deus continue lhe abençoando, padre. E a Sandra Cruz diz, parabéns, padre José Alberto, foi um grande mergulho no Evangelho de Marcos. Aí o NET foi muito bom, padre José Alberto, como sempre, conduzindo muito bem as formações. Coisa de Deus. E a você que não é da Diocese de Balsas, é motivo de muita alegria ter vocês aqui conosco e participem. Durante toda a semana, vocês podem ter acesso aí, através do YouTube do Padre José Alberto, ao Evangelho de todos os dias, ele faz belíssima reflexão, e vocês são convidados, quem não o segue ainda, são convidados a segui-lo, e vamos juntos, gente, diariamente, aprendermos um pouco mais sobre a Bíblia. Permitam-me rapidamente uma comparação. Imaginem-se em frente a uma caverna, e você está com uma lanterna no início da caverna, e você quer ver o final da caverna. Só que, como você está bem no início, a sua lanterna ela se torna fraca para ver o final. À medida que você vai entrando dentro da caverna, você vai alargando a luz da lanterna. E assim você consegue visualizar a
caverna por inteiro, inclusive o seu final. Assim, gente, é a palavra de Deus. Para compreender, nós precisamos adentrar a palavra de Deus, nós precisamos lê-la. E essa lanterna, que a Diocese de Balsas tem muito orgulho em ter, é justamente o nosso assessor de hoje, o padre José Alberto, que tem uma preocupação ímpar, e é uma preocupação diária, em que nós possamos ter acesso ao estudo, aos esclarecimentos da palavra de Deus. Padre José Alberto, muito, muito obrigada por mais essa aula, que todo mundo falou por si só, foi assim uma aula divina. Obrigada por nos ensinar um pouco mais sobre o Evangelho de Marcos, mas mais do que isso, obrigada por nos ensinar todos os dias com suas reflexões bíblicas. Gente, quem não segue ele, segue lá que vocês vão amar. Cada dia, é um verdadeiro ensinamento. E amanhã, nós vamos ter aí mais uma equipe lindíssima com o segundo encontro de Marcos, viu? Você não pode faltar e convide mais pessoas, que aqui cabe muita, mas muita gente. Pode trazer e vamos juntos estudar o Evangelho de Marcos. Padre, se você quiser dizer mais alguma coisa e nos dar a bênção, assim a gente encerra. Parabéns a cada um de vocês que ficaram conosco o tempo todo. Amei a metáfora, Roseane. Ah, Nazaré. Olha, gente, eu quero que eu ia dizer que eu me esqueci, né? Pronto. Assim, dizer que nós temos a Pastoral Bíblica Diocesana, é um sinal, aqui um bom grupo participou com o Padre Chig, então a Pastoral Bíblica nasceu ali. O compromisso é cuidar, é zelar mesmo, é promover. E o Evangelho, o estudo do Evangelho do ano é uma das ações da Pastoral Bíblica Diocesana, tá bom? Então é esse organismo que está promovendo essa formação, tudo é corrido, então a gente está arriscando aqui uma semana. E seja perseverante. Eu pensei que a comparação da Rosiane ia ser essa, né? A gente tem que ir até o fim para chegar com a lanterna. O que mais que eu ia dizer era sobre eu. Mas tá certo. Pois então, vamos lá, que Deus nos abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus, na sua infinita misericórdia, desça sobre todos vós copiosa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem vai fazer a foto, liga as câmeras, não posso estar assanhado. Ainda bem que eu estou banhado.